Bom, então vamos comentar nesse vídeo sobre algumas novidades de tecnologia que aconteceram nos últimos dias. Eu queria nesse vídeo falar um pouco mais sobre uma teoria que está surgindo aí, tem várias pessoas falando sobre esse assunto, de que talvez toda aquela imagem catastrófica da IA substituindo o emprego das pessoas não vai acontecer exatamente dessa forma. Porque talvez uma teoria que foi criada em 1800 durante a Revolução Industrial pode estar fazendo efeito, o que é conhecido como o paradoxo de Jevons. E tem várias pessoas comentando sobre isso, gente do mundo de startup, de tecnologia, e que é interessante da gente discutir um pouco mais sobre isso. Então, bom, vamos falar sobre isso e outras coisas de tecnologia nesse vídeo. Então assim, nesses últimos dias, essa postagem aqui estava circulando aí na internet, apareceu lá no Hacker News e várias pessoas estavam comentando sobre isso daqui. E é uma postagem interessante porque o cara faz uma ponte entre a era do início da internet, a era conhecida como dial-up, quando para se conectar na internet tu precisava de um modem que fazia uma ligação telefônica. Quem é mais velho com certeza viveu essa época, que tinha aquela musiquinha, aquele som clássico de conexão dial-up. Então, supostamente, a gente estaria nessa era, nessa época agora, só que em relação a IA. Então, a gente estaria na era da dial-up da IA. E pra gente relembrar, né, era uma época ali que os primeiros sites estavam começando a existir. Muitos dos sites eram, sei lá, só com textos e um fundo cinza e algumas imagens pixeladas. Demorava muito tempo para abrir um site. Às vezes uma imagem demorava mais de 1 minuto para carregar. E provavelmente um vídeo de 1 minuto demorava horas para carregar. Eu lembro, por exemplo, quando eu resolvi baixar o trailer do Senhor dos Anéis. Lá no início dos anos 2000, usando uma internet discada. Sei lá, o negócio demorou horas para baixar. E é meio bizarro, né, a gente comparar como é que era o início da internet com a internet de agora, onde tudo é praticamente instantâneo. E é interessante que naquela época também tinha os otimistas e os pessimistas. A galera que achava que a internet era o futuro e as pessoas que achavam que não ia dar certo. Então, por exemplo, esse professor aqui do MIT disse que ele esperava que nos próximos 5 anos, lá em 1993, 1 em cada 10 pessoas iriam usar um computador na cabeça, ou seja, uma espécie de óculos de realidade virtual, talvez, enquanto estivessem ali andando de ônibus, de trem, enfim. Então o cara estava realmente otimista com isso. E se a gente parar pra pensar, demorou ainda algumas décadas para eles criarem esse tipo de tecnologia. Mas tinha uma galera que estava pessimista, como por exemplo Paul Krugman, economista ganhador do Prêmio Nobel. Ele imaginava que, sei lá, até 2005 o impacto da internet seria minúsculo, algo comparável a, por exemplo, as máquinas de fax. É engraçado porque o Paul Krugman foi completamente cancelado anos depois, por causa dessa fala dele aqui. Porque, obviamente, não fez sentido nenhum, porque a internet não era algo passageiro, é algo que mudou o mundo completamente. E é engraçado que o Paul Krugman fez uma frase parecida em relação ao Bitcoin, lá no início, sei lá, 2011, enfim. E também não se mostrou verdade, porque ele dizia que ia ser uma coisa passageira, mas já fazem 15 anos e o negócio não parou de subir. Mas assim, esse artigo diz que a gente estaria na mesma época que a internet estava, em 1995. Só que agora em relação à inteligência artificial. E que a gente estaria fazendo os mesmos erros que foram cometidos naquela época. Algumas pessoas sendo super otimistas, outras pessoas sendo muito pessimistas. Né? Umas pessoas dizem que a IA vai eliminar todas as profissões, causando um desemprego em massa. E outras pessoas dizem que a IA vai criar mais empregos do que destruir eles. Algumas pessoas dizem que a IA é só um hype e uma bolha. E outros dizem que no fundo a IA vai conseguir automatizar um monte de coisa e praticamente redesenhar a civilização na próxima década. E assim, tem algumas coisas bem interessantes acontecendo. Porque por mais que a IA seja uma coisa recente, mas já fazem alguns anos que, bom, esses modelos estão aí no mercado. Então a gente já está conseguindo ver um pouco o impacto disso. Então, por exemplo, Geoffrey Hinton, que é conhecido como o pai da IA, ele disse lá em 2016 que a IA poderia gerar muito desemprego. E ele citou que principalmente os radiologistas estariam com problemas, porque supostamente a IA estava avançando lá desde 2016, essa questão de identificar problemas, doenças através de imagens. Então, supostamente, o radiologista que está ali para tirar um raio-x e analisar aquele raio-x perderia o emprego muito em breve, porque a IA se tornaria muito melhor que um radiologista humano. Só que o mais interessante é que estudos recentes aí, que aconteceram aí em 2025, né, nesse último ano, mostraram que no fundo, nesses últimos, sei lá, 10, 12 anos, o número de radiologistas aumentou nos Estados Unidos e não diminuiu. Então, Geoffrey Hinton tinha feito aquela análise, aquela previsão em 2016, e a gente vê que o negócio no fundo só cresceu. E claro, tem várias explicações de por que isso aconteceu com os radiologistas. Talvez porque é um emprego que precisa ter uma pessoa, né? Não dá para confiar totalmente numa máquina, então ainda tem ali a questão do cara assinar o laudo, enfim. Mas também um dos motivos é porque a tecnologia
facilitou a vida dos radiologistas. Diminuiu o custo de fazer uma radiografia, por exemplo. O que faz com que, sei lá, pequenos hospitais, pequenas clínicas, que talvez não fossem contratar um radiologista, porque, sei lá, a máquina era muito cara, a tecnologia era muito cara. Agora, com o uso da IA, que está facilitando a vida dos radiologistas, isso se tornou mais barato e essas pequenas clínicas, enfim, estão contratando radiologistas. Então é uma coisa que parece meio contra-intuitiva, né? A tecnologia se torna melhor em questão de análise de imagens, que era o que o humano estava fazendo, mas isso acaba gerando, no fundo, a contratação de mais humanos, porque o custo disso caiu e acaba ocorrendo um aumento na demanda por radiologistas. E assim, esse fenômeno não é uma coisa recente. Ele já tinha sido descoberto há muitos anos atrás. O economista William Stanley Jevons, da Inglaterra, lá em 1800 e pouco, ele identificou com o que ficou conhecido como Jevons Paradox, o paradoxo de Jevons, que é o fenômeno que foi identificado que quando ocorre um avanço tecnológico que faz com que recursos sejam mais eficientes para serem utilizados, se o custo desse recurso diminui e a demanda é elástica ao preço, ocorre um aumento dessa demanda, ou seja, esse recurso acaba sendo mais utilizado. Até esse daqui é um dos exemplos que o Jevons utilizou para montar a teoria dele, de que se a gente analisasse o custo da gasolina versus a quantidade de viagens que ocorrem no decorrer do tempo, se ocorre uma diminuição do preço da gasolina, isso levaria a um aumento maior do número de viagens. Então, sei lá, se o preço da gasolina caiu 20%, o aumento nas viagens poderia aumentar em 40%, porque existiria uma demanda reprimida. Então, uma queda no preço gera um aumento maior na demanda por aquele recurso. E claro, né, quando a gente para pensar, faz total sentido. Imaginem a revolução industrial lá, aquela época. O combustível, o petróleo, enfim, algo que estava começando a ser utilizado no mundo, era uma coisa extremamente cara. Então, viagens, enfim, máquinas que utilizavam combustível, era uma coisa muito cara. Só que existia uma grande demanda por isso, né? Então, uma pequena queda no preço, por causa de avanços tecnológicos que permitiram, sei lá, a criação do combustível de uma